Aí, vamos lá. Então, olha só. Geometria, professor Gabriel. Antes, a síntese do livro, só para dar uma resumida rápida. Transformações geométricas. Nós temos dois tipos de transformações, isométricas e não isométricas. Esse capítulo usa só isométricas. O que seria isométricas? Seria reproduzir uma figura através de uma simetria, certo? Sem perder as suas características, sem perder o seu tamanho, as suas dimensões. Já não isométrica seria tipo ampliar ou reduzir a figura. Ou seja, então você ia fazer as medidas maiores. Então, isso nós ficamos nesse capítulo somente nas isométricas, que são as simetrias. Nós temos os três tipos de simetria: de reflexão, rotação e translação. Simetria de reflexão é a do espelho, frente a frente, que tem dois tipos de eixo simétrico, o bilateral e o radial. Bilateral é que só tem um eixo de simetria, só dá para dobrar a figura em uma posição. Radial dá para dobrar em várias, ou dá para reproduzir em várias. De rotação não tem um eixo de simetria, tem um ponto de simetria, certo? Então, ela gira em torno desse ponto. E translação parece a reflexão, só que em vez de ser frente a frente, é frente com costa. É como se você deslizasse o objeto. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, nesse resumo. Simetria de reflexão, que a gente é frente a frente, simetria de rotação, que gira em torno de um ponto, e simetria de translação, que seria deslizar a figura em cima de um eixo aí, tá bom? Então, vamos para a correção das atividades, que foi a tarefa, página 238. Palíndromos são palavras ou frases que podem ser lidas tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, sem perder o significado. Por exemplo, a frase "ame o poema" pode ser lida nos dois sentidos. Com base nisso, qual dos palíndromos a seguir possui simetria axial? Axial é a de reflexão. Ó, Ana, de trás para frente fica Ana, rever, ovo, arara, todas essas palavras são palíndromos. De trás para frente tem o mesmo sentido. Então, primeira coisa, eu escrevi elas maiores aí. Nós vamos ter que tomar cuidado, porque tem eixo de simetria na horizontal e na vertical, na diagonal também. Nesse caso, como são letras, nós vamos lembrar das simetrias das letras, certo? Então, eu vou tentar primeiro na vertical. Ó, N não existe simetria. A letra N não tem eixo simétrico. Então, Ana já está fora. Ana não tem simetria. Rever. O V tem no meio, então tranquilo. Só que a letra E não tem eixo de simetria na vertical. Se você dobrar, a parte aberta de um E vai estar na parte fechada do outro. E arara também o R. O R não tem verticalmente. Se você dobrar um R sobre o outro, vai ficar a parte curvada de um lado em cima da parte reta. Então, só sobra o ovo, a palavra ovo. Então, reparem, se você dobrar ali onde tem essa linha vermelha no ovo, encaixa certinho a parte preta uma em cima da outra. Então, letra C, tá bom? A número 1 foi letra C, ovo. Complete as figuras a seguir de acordo com o eixo de simetria em cada uma delas. Essa foi a que o Davi Moura falou, certo? O Davi Moura. Mourão, né? Davi. O Davi falou, né? Eu esqueço o sobrenome. Olha só, o Davi falou de desenhar. Eu também sou bem ruimzinho em desenho. Porém, esse aqui dava para desenhar em cima do eixo da malha quadriculada. Lógico esse é mais fácil, professor, porque você tem a orientação dos quadrinhos. Dentro da malha quadriculada. E se você for parar para pensar, os únicos que cortam um quadradinho no meio é bem no meio. Então, tipo, na não diagonal, tem muita... exatamente na diagonal, então não tem muito mais dificuldade. Esse aqui era mais fácil exatamente por causa disso. Diferente daqueles que são curvados. Ó, esse aqui é só seguir as linhas. Foi igual o Gustavo falou. As partes que vão passar dentro, vai passar na diagonal, tá bom? Depois essa aula tá gravada, depois quem... eu não consegui dar uma olhadinha, dar pausa nessa parte, certo? Vamos lá. A única... Pode falar, vou voltar. A que foi mais difícil foi a roxa, porque
era confuso e fazer Porque é na espelhamento. diagonal. Ela estava na diagonal. Na diagonal é sempre Aí, mais tipo, trabalhoso mesmo. Eu achei mais difícil a seta. A seta, É. a seta, se você medir certinho, eu acho que não dá. O meu problema aqui, olha o meu cursor aí do mouse. O meu problema nessa roxa que o Gustavo falou, Thiago, é essa aqui, ó. Você, na verdade, ó, é em então, cima da é linha. essa daí. Você tem que em cima dobrar da para linha. dentro. Às vezes você faz para cima. Eu iria fazer, quer ver? Ó, aqui, a maioria ia fazer aqui, ó. Vindo aqui, reto. Eu quase fiz isso, mas eu falei, não, tem coisa errada Tem aí. que descer. É o contrário, porque ó o jeito que fica. Fica igual uma setinha aqui. Tá bom? Vamos lá. Desliguei o microfone e qualquer coisa desbloqueio o microfone para falar na hora que tiver dúvida. Assinale a alternativa que apresenta o eixo representado não é de simetria. Galera, lembrando, simetria de reflexão por enquanto. Vai dobrar no meio. Ó, a letra A dá para dobrar no meio. A letra B, reparem, está curvado, seria de rotação. Não dá para dobrar no meio. Se você dobrar, o bico do triângulo, lá o vértice que está sozinho, vai encaixar na base do outro. Então, a letra C dá para dobrar e a letra D também dá. Então, essa daí era a letra B, porque a letra B não é eixo de simetria, parece mais rotacionando. Certo? 4. O 4 era mais trabalhoso, tá bom? Porque aí você ia ter que ficar tentando por tentativa. As duas figuras são planificações de um cubo. Observe que elas possuem eixos de simetria conforme assinalado a seguir. As próximas figuras também são formadas por 5 quadrados iguais. Quantas delas possuem pelo menos um eixo de simetria? Olha aqui. São essas daqui. A primeira tem 2 eixos de simetria. A segunda era óbvio que não, porque tem um quadrado abaixo. A terceira também não, tem só um quadrado abaixo. A quarta também não, tem só um quadrado à esquerda. Esse quadrado aqui, ó, vou pôr o mouse em cima para não ficar só eu falando. Tem algum microfone aberto, galera, que eu estou ouvindo o celular vibrando. Coloca no silêncio, desliga o microfone. Ó, aqui tem um quadrado sobrando. Já aqui, ó, a gente poderia pensar por quê? Tem um quadrado para cima e um quadrado para baixo. Então, dá para traçar no meio. Aqui tem um quadrado sobrando do lado de cá. A hora que você dobrar, não vai encaixar em nada. Aqui tem um em cima e um embaixo. Parece que dá. Só que, ó, traça ele aqui. Esse eu errei, eu me confundi. Esse aqui parece que vai dar, só que aí vai encaixar aqui embaixo. Esse dá vertical, tudo encaixa dos dois lados. Esse, para mim, era o mais trabalhoso. A hora que eu estava montando, eu fiquei prestando atenção nesse aqui. Por causa da diagonal, ó, dá na diagonal. E esse aqui não. Então, tem letra B, 4 eixos de simetria. Eu só errei uma só, o resto eu não tive dificuldade. É que eu me confundi nessa de aqui, né? É nessa daí. Que parte de cima e parte de baixo. A gente olha, automaticamente você vê de um lado, vê do outro, você acha que se encaixa. Um vai estar em cima e outro vai estar embaixo. Vamos lá. Um cidadão coloca o relógio marcando 12 horas e 25 minutos. De cabeça para baixo, de frente a um espelho plano, posicionando-se conforme mostra a figura. Qual a leitura da imagem formada pela reflexão do relógio no espelho? Isso aqui, galera, eu não sei se vocês já prestaram atenção. Essa ideia aqui é aquela que quando você está passando ou por carro de polícia ou por ambulância, o nome está escrito ao contrário. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que escreve assim? Porque normalmente você não vê o carro, você vê pelo espelho. Peraí, já vou deixar. Você vê pelo espelho. Então você vê a imagem refletida. Certo? É essa ideia aqui. Pode falar. Quem perguntou, falou, professor. Não é, porra. Ó. Que página que é? Agora nós estamos... Espera aí. Que deselegante. Página 40. Página 40, certo? Eu fui pro espelho para ver. Você fez? O Thiago está falando. Eu fiz pelo espelho. Essa ideia é aquela dos carros, da ambulância. Por isso que a ambulância está escrita ao contrário. Então, olha só. Como já está refletido, onde você ver 2 vai ser 5. E onde você ver 5 vai ser 2. No caso, 1 não muda. Tá vendo? Então, vai ser 1 aqui, o primeiro número. Então, pode... Ó, quando o aluno fala... Eu comento sempre com vocês em sala. Quando o aluno fala assim, professor, eu chutei. Aí eu falo para vocês, tem que chutar com coerência. Tem que ler. Chutar não é... Lógico, eu quero que vocês saibam e tiram as dúvidas. Mas quando chega uma questão, eu não sei, vou deixar em branco ou vou chutar? Tem que saber chutar. O número 1, ó, é óbvio que ele não vai mudar. Então, vai chutar entre a letra A e a letra C.
número 1. Agora, olha aqui, se é refletido, o 2 vai ser 5. Então, já é 15. O único que tem 15 aqui é a letra C, certo? Então, é 52. Mas, continuando, aqui é 2, aqui vai ser 5. Aqui é 5, vai ser 2. Então, letra C, certo? Professor, Pode esse eu falar. tava meio confuso, mas aí eu fui tentando seguir uma linha de raciocínio e eu cheguei nesse resultado. Essa é a ideia, Gustavo. Se você pensasse, ó, quer ver o que eu ia achar estranho? Tudo bem que aí eu ia entender que o aluno pensou a simetria de translação, colocando 5 primeiro. Aí ia ficar o 2 ou 5. Mas se o aluno prestasse atenção em reflexão, ele ia saber. Só pode ter um 1 aqui. Aí se você fosse chutar aqui, ó, professor, eu sei que começa com 1. Você tem 50% de chance de acertar. Por quê? Só tem 2 opções começando com 1, né? Vamos lá. Esse aqui era muito fácil. Deixa eu comentar antes de resolver esse exercício, uma coisa que eu acho que o Gustavo perguntou e eu não deixei claro na aula passada. Normalmente, a gente quando trabalha ângulo, a gente começa a abrir... Cara? Entrei meia hora atrasado. Tem que entrar. Esse que é o problema. Tá, o áudio de alguém vazando. Olha só. Olha a minha mão aqui. Sempre que a gente for trabalhar ângulos, a gente abre sempre, tá bom? Abrindo para a esquerda. Ou seja, sentido anti-horário. Então, toda vez que eu falar em sentido horário, eu estou falando em ângulo negativo. O negativo só indica que eu estou seguindo o ponteiro dos relógios. E o positivo, o ângulo positivo, eu estou indo contra o relógio. Então, dê uma olhada aqui. Quando giramos uma chave e uma fechadura, geralmente temos que dar 2 voltas para completar o trancamento ou abertura da porta. Supondo que esse movimento de rotação de 2 voltas completas seja feito no sentido horário. Isso equivale a uma rotação de quantos graus? Menos 720. Isso. Ó, 360 primeiro. Certo? Uma volta é 360 graus. 2 voltas, 360 graus. Dá 720. Certo? Ele falou no sentido horário. No sentido horário. 720. Aqui está menos 720. Como o movimento é horário. Certo? Porque nós estamos... Professor, tem certeza que é a página 40? Não é a página 40. Ravi, você está na... Agora... É 240. 240, Ravi. 240. 40 com 200. Não tem problema, tá bom, acontece. Coloca... Eu só não entendo muito bem porque que o sentido horário é menos e o anti-horário é normal. O anti-horário é normal porque normalmente a bússola, né? A gente segue a bússola, tá bom? E não o relógio. E Tá? porque Deus quis. Não é porque Deus quis, não. Olha só. Mas o que eu quero que claro, normalmente rotações a gente abre sempre da direita para a esquerda, porque é a mão de apoio. Então, quando você for da esquerda para a direita, que é o sentido do relógio, horário é negativo, só para indicar direção, tá bom? Mas depois eu coloco uns exercícios desses para a gente dar uma treinada, Gustavo. Professor, Oi. eu posso falar uma coisa que eu lembrei agora? Sobre isso ou não? Sobre graus Celsius, mas tem graus. Mas tem graus. Não, no final, então, Thiago, eu deixo você falar, porque grau Celsius é temperatura, tá bom? Eu sei. Não, Angelita, ele quer falar? Vamos lá. Olha esse. Um relógio de ponteiros está atrasado exatamente 4 horas. Olha só, página 240, tá? Olha esse aí. Professor, eu fiz esse de 2 maneiras. Tá, deixa eu só fazer a primeira e eu... Gustavo, não, deixa eu perguntar para você. Fala como que você fez. Uma maneira só, não as duas. Fala aí. Tá, eu vou falar a que eu achei mais engenhosa, mais genial, só que um pouco mais complexa. Tá que, bom. tipo, se ele tava 4 horas atrasado, quer dizer que eu precisaria girar ele no ângulo de mais 4 horas. Exatamente. Aí, se o ângulo de 3 horas, né, que é 1/4 de volta, 90 graus. 90 graus. Uhum. Então, aí eu pensei, tá,
quantos espaços, assim, de 1 hora tem em 90 graus, né? Aí são, se eu não me engano, 3, não, Certinho, são três. São três. Aí eu peguei e dividi por 360. Você dividiu 90 Não, por 90, aliás. Isso, Por 90. por 3. Por 3. Que aí deu 30. E fiquei sabendo que em cada um desses espacinhos tem 30 graus. Então eu só somei 90 com mais 30, que aí daria 4 horas. E aí eu consegui o ângulo, mas também dava para fazer 360 dividido por 12. Eu fiz de uma maneira diferente. Deixa eu só dar essa ideia aí eu vejo se não é essa. Eu fiz a ideia do Gustavo a segunda. Olha isso aqui. Isso é o relógio de ponteiros. Vou tirar os ponteiros. Nós sabemos que o relógio tem uma volta inteira. E uma volta inteira vale 360 graus. Aí você vai contar, aqui que vocês têm que tomar cuidado. Você vai contar pedaços. Nós temos 12 pedaços. Então eu divido 360 por 12. Logo, é a ideia que o Gustavo falou. Eu descubro 30 graus. Ou seja, cada pedaço vale 30 graus. Então, o relógio inteiro tem 360 graus. Eu tenho 12 pedaços. Dividi 360 por 12, deu 30. Ou seja, cada pedaço desse vale 30 graus. Agora, eu estou atrasado 4 horas, certo? Então, eu quero arrumar o relógio. Então, eu vou puxar ele, vou adiantar ele 4 horas. 4 vezes 30, 120 graus. Como eu vou no sentido horário, menos 120 graus. Certo? Então, é bem tranquilo. Ó. Cada espaço vale 30 graus. Você tem que andar 4. 4 pedaços. Você está atrasado 4 horas. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 30, 120. A dificuldade ainda está saber se é positivo ou negativo. Toda vez que for no sentido horário negativo. Certo? Tiago, foi assim? O Tiago que ia falar, né? Foi assim que você fez? Foi assim. Me Então, sinto tá bom. humilhated quando eu comparo a resposta do Consone com a minha. Então tá. Vai lá, vamos. Ó, esse aqui era muito fácil. Considere as hélices de um helicóptero em rotação, rotor. Tudo que gira em torno do seu próprio eixo. O ângulo formado entre essas pás, galera, eu coloquei em desenho. Ó, imagina que isso aqui são as pás do helicóptero, do rotor ali, certo? Isso aqui não é meia volta? É um ângulo raso. O ângulo raso vale quanto? 180 graus. Então, letra D. Esse era muito fácil, só prestar atenção. Toda vez que formar meia volta, 180 graus. Pode falar. Nesse daí, eu quase me compliquei. Porque, tipo assim, tem helicóptero com 3 pás, com 4 pás, com 2 pás, mas aí eu peguei o desenho. Exato, aí eu peguei o da imagem. Então deve ser de acordo com a imagem. Dava pra fazer ou 360 dividido por 2 ou 90 mais 90. Certinho, pode ser. Professor, tá eu posso falar como eu pensei? Pode, Thiago. Eu pensei assim, ó. Se uma pá, ela tem que girar loucamente pro helicóptero voar, né? Isso. Então, ela tem que girar assim, e as duas, daí vai formar o ângulo. Fechou, é isso. Entender que meia volta é isso. Na verdade, uma volta, uma circunferência, nós temos o diâmetro. Essa pá é o diâmetro de uma circunferência. Ela corta ele ao meio. Vamos lá. Professor. Pode Gabriel. falar, Gabi. Oi. Oi, aqui é a Amanda, mãe do Ravi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo. Gabriel, Ravi tá mais perdido do que cego em tiroteio. Não tem problema. Ele não sabe nenhuma tarefa, qual é a tarefa, qual é a página, onde ver, onde achar, ele nunca sabe nada. Então, eu preciso tirar uma dúvida com você, por favor, Gabriel. Essas tarefas que você encaminha, elas são publicadas no Cisfleming, é isso? No Cisfleming, isso, semana passada. Tá. Isso tá em conteúdo. Isso está em conteúdo online. Tá, conteúdo online. Então, tudo que tiver no online tem data, tudo certinho para entrega. E instruções. E instruções também. Tá ótimo, então. Era essa a minha dúvida. Obrigada, tá? Desculpa te interromper. Imagina. Tchau, tchau. Vamos lá, galera. Continuando, 9. Professor, a gente precisa perder tempo na 9, é o mesmo conceito. Mas vou fazer, vai que não é todo mundo que conseguiu, né?
Em uma atividade na aula de arte, a professora pediu aos seus alunos que desenhassem uma margarida com 20 pétalas. Rodrigo quis desenhar essa flor com os ângulos de medidas iguais entre as pétalas. Quantos graus cada uma tem? Se tem 20 pétalas e dá uma volta inteira, 360 dividido por 20, que é igual a 18 graus. 18 graus. Não, é 18 graus só, 18 né? Agora, graus, porque é espaçamento. Ele não falou se vai começar pela direita ou pela esquerda. Tá bom? Só por isso que... vão fazer 20 pétalas. Ele quer ter o mesmo ângulo entre todas. Uma volta inteira, 360 dividido por 20, 18 graus. Esse aqui eu gosto desse exercício, porque ele é bem prático. Vai ter aluno que teve dificuldade, vai ter aluno que visualizou deitando, outro desenhou. O triângulo ABC sofreu 2 transformações geométricas e gerou o triângulo A', B', C'. Então, nós temos esse triângulo aqui e obtivemos esse. Nós vamos ter que olhar aqui qual desses daqui que a gente fez. Primeiro, eu tenho eles aqui. Tá vendo que o Azinho nada mais é a simetria do A. Ele tem que estar no chão. Ou seja, eu preciso derrubar esse triângulo para cá, ó. Então, eu preciso rotacionar, né? Olha lá, ó. Deitei o triângulo. Rotacionei em torno do eixo C, ó. Deitei ele. Vou voltar aqui para vocês verem. Ele está em pé, eu vou deitar ele. Deitei, tá aqui o A. Agora eu quero jogar ele para frente. Translação, olha lá, ó. Então, rotação em torno do C e translação. Só que a pergunta é, positivo ou negativo? Dá uma olhada aqui. Positivo. Positivo, porque ele está em pé e ele vai contra o relógio. Então... Não entendi aqui, a parte de translação. Professor, translação, peraí, Maria Rita. Deixa eu só repetir para Maria Rita. Rapidão, Gustavo. Olha só, Maria Rita. Ele está aqui, só que a figura termina nesse canto aqui. Então, você tem que empurrar ela para cá. Quando você só desliza a imagem, ó, só deslizei, chama-se translação. Aí, a direita ou a esquerda é para onde você empurrou a figura. Tá bom? Translação é só empurrar ela para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Fala, Gustavo. Sabe, professor, tipo assim, eu me confundi porque eu pensei, tá, ele pode empurrar para a direita e tombar menos 90 graus. Ou ele pode tombar 90 graus e mover para a direita. Agora, é tentativa ou erro? O menos é em sentido horário. Vai ser indução de erro. Porque se você tombar ele no negativo, no sentido horário... É verdade, né? Ele ficaria errado. De 270 graus. Porque ó, o A aqui, você faria isso aqui, ó. Tá vendo o meu cursor? Certo? Então, vamos lá. Essa daqui é a mesma ideia do girassol, tá, galera? Tem 32 cadeiras nessa roda gigante. Dividido por 360? Isso. Todas elas têm o mesmo espaçamento, ou seja, a mesma distância angular. Ele quer saber qual é a distância em cada um. 360 dividido por 32, 11,25 graus. Estamos usando o número com vírgula em graus por enquanto. Já já a gente vai sair disso aqui porque existe minutos e segundos, tá? Então, olha só, vou repetir aí porque eu falei acho que rápido. Temos 32 cadeiras nessa roda gigante. Todas elas têm o mesmo espaçamento. Uma volta inteira é 360 graus. Se são 32, 360 dividido por 32, 11,25 graus. E esse aqui, Enem, a figura a seguir mostra... Tem uma tarja aqui tampando, por isso que eu não vou ler esse começo, tá? Peças retiradas. É possível preencher corretamente o espaço indicado pela seta no tabuleiro da figura A, colocando a peça... Olha só, presta atenção. Uma dessas duas vão ser encaixadas aqui. O que eu quero que fique claro? Aqui, ó, do lado direito, na vertical, é cinza claro. Ou seja, eu tenho que pôr esse cinza claro aqui ou esse cinza claro aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Essa é a peça. Eu tenho que ter o cinza claro aqui, ó, galera. Olha o meu cursor mexendo nos dois. Então, eu vou virar. Olha lá, coloquei os dois aqui. O cinza claro para cá. Olha essa figura. Eu vou voltar lá no exercício. Olha aqui embaixo. Termina o quadro. Não pode ter imagem para baixo. Então, ou seja, essa primeira peça está fora. Não pode. Essa segunda. Eu já sei que é a segunda peça. Vou voltar aqui, ó. Tem as duas últimas.
Tem as duas últimas. Vamos ver, ó, a gente pegou essa aqui. Vamos ver quanto a gente girou, ó. Ela estava aqui e girou aqui. Ó, não é essa figura. A gente virou ela 90 graus, sentido anti-horário. Ó, vou repetir. O cinza claro está aqui. Eu vou virar ele para cima. Eu só vou virar ele 90 graus. Então, e sentido anti-horário, contra o relógio, onde veio parar. E a primeira peça não é porque não tem imagem para baixo. Termina. Eu sei que tem um monte de jeito de fazer esse aí. É uma questão do Enem, hein, galera? Ó. Professor, olha, tipo, eu não me orientei pelo outro desenho tipo assim, eu me orientei pelo cinza claro e pela flor branca, porque ele não especifica que tipo, é todo o negócio inteiro, né? Todo, como fala? O quadro inteiro. Todo o quadro. Então, eu pensei, pode ter mais desenho para baixo, então uma flor pode ficar para baixo. Eu pensei, então eu me orientei pela flor branca, porque, tipo, se você for notar, no canto inferior direito, em cima dessa peça, tem uma peça que tem uma flor branca virada para a esquerda. Isso. E outra flor branca teria que ficar virada para cima, né? No caso, a esquerda e a completar com esse que tá com esse azulejo que tá no meio, que tem quatro meias flores, entre aspas, né? Aí eu me orientei pela flor branca e pelo cinza claro. E você acertou? Acertei. Que bom. Eu pensei em outra coisa. Pode falar, Tipo, Thiago. totalmente diferente. Então, olha, eu peguei as duas peças, tipo, sabe, do meio, é difícil de explicar. Pode Da falar figura que eu vou tentando mostrar o cursor aqui. sabe, essas duas. Não, uma pra... Tipo, você vai na figura A, sobe uma figura... Eu peguei essas duas porque eu sou com cabeça, outra, e eu pensei que era pra ajustar as figuras Aqui pra dentro. encaixar. Não. Daí, assim, professor, daí eu peguei a primeira, de cima para baixo, e coloquei do lado da a última do lado esquerdo. Thiago. Daí, Depois você fala comigo no live, porque eu não entendi. Eu também pensei nisso, mas aí que eu notei que tinha que pegar do quadro B e colocar no quadro A. Ó, tá vendo um defeito aí? Vocês não notaram. Não é que vocês não notaram, é que vocês não leram a questão. Isso aí, eu li. Vocês são espertos, vocês são eu rápidos. li, professor. Porque lá tá falando, pegue as peças destacadas do quadro B e coloque no quadro 1. Vamos lá. Na figura a seguir, há um retângulo EFGH que sofreu uma translação, silêncio, para a esquerda e gerou o retângulo MNQ. Observe as medidas representadas, determine o comprimento em centímetros. Automaticamente, a maioria deve ter colocado assim, 10, porque eu deslizei 10. Mas olha isso aqui. O segmento de reta desse lado, FG, olha aqui. Eu coloquei 30. Virou o NP, não virou? Não, 30. Ó, coloquem no silencioso. FG virou o NP. Vai vir, ele vem daqui até aqui. Esse pedaço vale 10, esse pedaço vale 10. Então, isso quer dizer que eu andei 20 centímetros. Tá bom? Ó, vou repetir. Eu tô no FG. O FG, é isso aqui. O NP. Então, eu andei tudo isso aqui. Andei 10 aqui, 10 aqui. 10 mais 10, eu andei 20 centímetros. Professor, eu fiz essa mesma ideia. Só que, tipo assim, eu peguei o M da primeira figura e eu medi até o E da segunda figura. Isso, é a mesma ideia. Você fez da esquerda para a direita. É a mesma ideia. É porque eu fiz isso porque no livro tem essa mesma ideia, na página 236. Isso pode ser, olha o que o Gustavo falou, galera. Eu medi do F para o N. Eu notei que o F e o N representam a mesma parte. O Gustavo falou do M ao E, tranquilo. Olha essa, também do Enem.
Um decorador utilizou um único tipo de transformação geométrica para compor pares de cerâmicas em uma parede. Uma das composições está representada pela cerâmica indicada por 1 e 2. 1 e 2. Utilizando a mesma transformação, qual é a figura que compõe o par cerâmico indicado pela terceira? Eu quero a quarta cerâmica, que compõe com essa. Olha aqui. Bolinha subindo, descendo. Subindo, então é descendo. Só que as 5 estão descendo. Agora eu vou seta para cima, seta para baixo, seta para baixo, seta para cima. Letra B. Nada demais. Ele é tão... Professor, mas isso estava no Enem. Sim, ele é tão fácil que às vezes a gente olha e fala assim, não pode ser. Não acredito que é só isso. Fala. Eu nem vi, tipo assim, eu só bati o olho e vi, padrão de simetria, né? Porque se você for parar para pensar, o 1 e o 3, eles completam. Logo, o 1 e o 4, o 2 e o 3 se completam. Logo, o 1 e o 4 tem que se completar. Também. Deixa eu falar uma coisa, Gustavo. Você falou, eu fui olhando por simetria. É isso. Essa matéria, por enquanto, a gente aqui no 7º ano, a gente vê como simetria, desenho. Isso aqui chama-se mais para frente como sequências. Nós temos sequências numéricas, nós temos sequências de desenhos, de formas, de códigos, tá bom? E aí foi só essa que eu comentei. Essa daqui, o desafio, eu vou fazer rapidão com vocês. Olha, aplicando a ideia de translação... Aplicando a ideia de translação e de rotação, trace o caminho que o navio deve fazer para encontrar o tesouro, considerando que o quadrinho mede 1 milha de comprimento lateral e que o barco desloca-se apenas para direções norte, sul, leste ou oeste, ou seja, nada de diagonal. Então, primeira coisa, tá aqui, norte, sul, leste, oeste. Então, vamos lá, só você ir andando, não tem muita coisa para fazer aqui não, Olha só, tá vendo? 1, 2, 3, 4. 4 milhas ao leste. Vira sentido horário. 1, 2, 3. 3 milhas ao sul. 1, 2. 2 milhas ao oeste. 1, 2, 3 ao sul. 1, 2, 3, 4. Ao leste você chegou ao tesouro. Só fazer isso aí, tá bom? É que no contexto parece assim, nossa, professor, não tem nada demais. Agora, plano cartesiano, vamos lá, rapidão. Que eu falei para vocês que eu deixei meio para cima, assim, que não foi tão claro na hora da teoria. Plano cartesiano é o eixo. O ano passado a gente usava mais só esse quadrante aqui, chama-se quadrante, que são os positivos. Mas o plano cartesiano vem de René Descartes. Tá? Por isso que leva cartesiano, é o sobrenome dele, que criou. Eles são 2 réguas perpendiculares, 2 réguas que formam 90 graus entre elas. Do zero, positivo para a direita, negativo para a esquerda. Positivo para cima, negativo para baixo. Aí o Gustavo tinha perguntado, o eixo horizontal sempre é o X, também chamado de abscissa. Cobrei tanto isso aqui o ano passado de vocês. E o vertical, o Y, também chamado de ordenadas. Aí o Gustavo falou, professor, os pares ordenados, o primeiro valor, no começo da aula ele já falou, o primeiro valor é o valor de x, né? Exatamente. Por exemplo, 2 e 1. Vem 2 para x, olha o 2 aqui, e 1 para y, sobe até o y. Eu tenho um exemplo aqui, Olha só, esse par ordenado, 2 e 5. 2 é o valor de x, aqui, 2 para x. E 5 é o valor de y, tanto que você sobe. Olha esse. Menos 5. Menos 5 é para trás. Menos 5. E 4 é y. Você sobe. Isso aqui é só uma recordação que eu coloquei extra, tá? Porque eu quero chegar nisso aqui com vocês. Olha, a simetria dentro do plano cartesiano. É só porque tinha um exercício, eu achei que não ficou tão claro, tá? Considere o triângulo no plano cartesiano. Faça o que se pede. Alguns alunos vão falar, professor, é isso, só isso mesmo? Olha aqui. Quais são as coordenadas do triângulo? Vamos lá no triângulo A, galera. No ponto A. Dá uma olhada aqui. O x, primeiro, olha só o valor de x. Menos 4, certo? O valor de y, 1. Então, a coordenada de A, menos 4 e 1. As coordenadas de B, primeiro anota o valor de x. Menos 1, para x. X é na horizontal. E 1. Que 1 é na vertical.
E as coordenadas do ponto C. Primeiro, o valor de x. X é na horizontal. Tá vazando o áudio de alguém aí. -1 e 4. Olha isso. Isso aí não tem na apostila de vocês. A gente fez o ano passado. Tudo bem, professor, a gente só tirava dos positivos. Mas vocês sabem, longitude e latitude. Ordenadas e abscissas. É olhar o valor na horizontal, olhar o valor na vertical. Sempre primeiro pega o valor na horizontal e depois o na vertical. O valor da horizontal é chamado de x ou abscissa. O das ordenadas é o vertical, que é o do y. Ah, mas, professor, o que isso tem a ver com simetria? Olha isso. Construa um triângulo simétrico por reflexão em relação ao eixo y. Olha o eixo y aqui, verticalmente. Estão vendo? Então, eu vou construir um eixo simétrico por reflexão, espelho. Olha lá, desenhei simétrico. Tá vendo? Para isso serve os eixos, para você saber se é horizontal ou vertical. Aqui falou o eixo Y é vertical, então desenha com o eixo de simetria na vertical. Agora eu vou pedir. Professora, Pode falar. então, quando tipo, uma pessoa for, tipo, estiver perdida e estiver com a sua coordenada, a outra pessoa, tipo, para ir pro ponto Y da pessoa, ela tem que ir pra frente? Seria? Ou pro norte? Entendi. Deixa eu te falar uma coisa, Eimar. É ótima a sua pergunta, só tem que tomar um cuidado. Isso aqui, eu entendi. Galera, o que o Omar está querendo fazer? Só dar as coordenadas, a gente localiza? Pensa comigo. Se eu só der 2 coordenadas, vocês localizam tudo no espaço terrestre? Não. Não. Porque você precisa de profundidade ou de altura, tipo submarino. Não adianta eu dar só as coordenadas, porque eu preciso da terceira. Então, Eimar, aí dentro, por enquanto, a gente não dá para mim te afirmar isso, sim ou não. Por quê? Você pode estar à direita ou à esquerda. Existe o terceiro eixo, o Z. Que é o Z. Que é o Z, que vai trabalhar futuramente, que ele sai do plano cartesiano. Não vai dar para me mostrar agora, porque eu não tinha imaginado que vocês iam me perguntar isso, tá? Mas olha, tá. seria assim, ó, você tem a sua régua aqui, ó, olha a minha imagem, Mar. Tá, a minha caneta saindo seria o terceiro eixo, que daria essa profundidade, tá bom? Por isso que às vezes a gente pensa assim, como que um avião não trompa no outro? Porque existe 3 coordenadas, tá bom? Latitude, longitude e amplitude, quanto para cima ou quanto para baixo. Entendi. Tá bom? Determine as coordenadas dos vértices. Olha lá, vértice E, galera. Olha, todo mundo olhando para o cursor no computador. Olha aqui, o vértice E. Primeiro o valor de x, ó, 1. Depois o valor de y, também 1. Então, o ponto E, 1, 1. Ponto F, primeiro o valor de x, 4. Depois o valor de y, 1. 4 e 1. E o último ponto D. Primeiro o valor de x, ó, descendo, 1. E depois o valor de y, 4. 1, 4. Isso aqui, ó, a galera que estudava com a gente, o ano passado vocês falavam, é muito fácil, porque a gente ficou tão repetitivo que a gente usou até no xadrez. Agora, olha isso, continuando aí. Deixa eu ver. Construa um triângulo simétrico por reflexão em relação ao eixo X. Agora é o eixo horizontal. Olha aqui, ó. Quero construir em relação ao eixo X. Continua, olha lá, ó. Virou para baixo aqui, tá vendo? Reflexão. E ele pede as coordenadas também. Vou fazer um pouquinho mais lá. Ponto G, -4 para X e -1 para Y. Ponto H, -1 para X, -1 para Y. E ponto I, -1 para X e -4. Ó, tô mexendo com o mouse aqui, tá, galera? Por isso que eu tô falando, mostrando, ó, -1 e -4. Terminamos. Deixa eu interromper. É fácil, né? Deixa eu interromper a gravação, só para aí eu deixo vocês falarem, tá bom?